colega contador, colega técnico, todos os profissionais da contabilidade do nosso estado de Goiás e do Brasil. Mais uma vez estamos aqui, honrados em falar sobre o nosso Congresso de Contabilidade 2020, em especial da trilha Compliance e Governança. E nela, uma palestra que vai trabalhar na prática a questão da compliance nos escritórios da contabilidade, com o tema Compliance como diferencial dos escritórios de contabilidade. Denise Holanda, que é nossa coordenadora da Comissão de Compliance do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, também advogada, fundadora da Holanda Apoio Empresarial, diretora financeira da BPW de Goiânia, com muita experiência na área e já na implantação em diversos escritórios, vem debater conosco a respeito desse tema. Conto com você, que eu acho que teremos todos muito a acrescentar uns aos outros e também muito a nos enriquecer nesse debate. Um grande abraço e até lá. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à minha palestra da Trilha 3 de Compliance e Governança. Eu sou Denise Holanda, sou coordenadora da Comissão de Compliance e Governança Institucional do CRC, com muito orgulho. E vocês hoje vão me ouvir falar um pouquinho a respeito de compliance como diferencial nos escritórios de contabilidade. Embora eu mesma não seja contadora, eu atuo muito próximo aos contadores em todos os meus projetos. Eu trabalho muito próximo com os departamentos de contabilidade, justamente porque as minhas áreas de implantação são controladoria, compliance, governança corporativa. E em cada um desses níveis, porque na minha opinião, na verdade, são apenas peças do mesmo quebra-cabeça, que é a gestão profissionalizada, a gente sempre chega na demanda de informações e demonstrações contábeis idôneas e que exista alguém preparado e comprometido com a análise, com a depuração dos dados, para que isso se transforme em informação gerencial e para que seja garantida a idoneidade e a tempestividade das informações que a gente vai levar para uma tomada de decisão. Ainda que fique parecendo, talvez, que quando a gente fala que a contabilidade ela é uma peça-chave para as tomadas de decisão, fica parecendo que é porque a gente está esperando um momento, um uau, assim, dentro do dia a dia da empresa, como se a gente fosse tomar uma decisão muitíssimo importante, vamos abrir um IPO, vamos fazer uma fusão, que são questões grandiosas para as empresas, e aí de repente fica parecendo que é para um momento mais para frente, que é um futuro não tão próximo de nós ainda. Mas não é assim. No dia a dia, as empresas precisam de tomadas de decisões importantíssimas para elas, mas são pequenas decisões, São pecinhas na engrenagem da operação delas, mas que são extremamente importantes e que dependem diretamente de análises de informações e demonstrações contábeis. É preciso que alguém consiga traduzir essas informações, E aí, como eu sei que vocês já participaram do dia anterior da nossa convenção e já ouviram outras palestras, dos nossos colegas que estavam falando no dia anterior, vocês já ouviram um pouquinho a respeito da parte teórica, de compliance, e então eu não vou entrar muito nesse quesito, de falar sobre de onde veio, o que significa essa palavra em inglês, quais são as legislações aplicáveis, qual que é a origem, qual é o histórico, que são questões bem teóricas, e que eu vou deixar para vocês se aprofundarem mais, quem tiver interesse específico, no tema de compliance, porque existe todo um arcabouço legal, existe um arcabouço teórico, inclusive, existem várias vertentes. Existem as vertentes no Brasil de compliance estritamente ligado ao combate à corrupção, e existem versões mais elásticas, como a minha, por exemplo, e daqui partilha
do CRC, né, principalmente diante da minha coordenação na comissão, de que compliance, na verdade, é uma ferramenta de gestão, né, e ela permeia todos os processos, todas as fases, todos os departamentos de uma empresa ou de uma instituição, né, e a gente acaba precisando que isso se sistematize. Por que eu falo isso? Porque a gente sabe, e vocês sabem melhor do que eu, que a contabilidade já garante regularidade. Contabilidade e irregularidade são duas vias que andam juntas, né? Porque a contabilidade já se encarregava de que as empresas aderissem às normas desde os primórdios, né? É necessário seguir a legislação, é necessário fazer um planejamento antes, é necessário definir normas antes mesmo da empresa abrir, tomar uma decisão a respeito de um formato societário, né? É melhor para essa empresa que ela seja uma limitada, que ela seja uma EIRELI, que ela seja uma SA, ou que ela seja instalada num município que tem um benefício fiscal X ou Y, que ela decida por a forma de apuração, né, pelo simples, que ela decida pelo lucro real, pelo lucro presumido, lucro real trimestral, balanço de suspensão, enfim. Tudo isso precisa ser pensado antes. Antes do quê? Antes do início da operação, né? Antes da modelagem de como é que vão ser essas rotinas. Então, quando a gente fala sobre compliance nos escritórios de contabilidade, na verdade a gente sabe que a grande maioria das empresas tem apoio contábil nos escritórios terceirizados, né, seus prestadores de serviço. E a gente sabe também que compliance é uma cascata. Então, as empresas que por obrigatoriedade precisam ter compliance, elas estão sendo obrigadas pelo seu nível de cima, muito provavelmente regulatório, e elas vão passar isso para frente, né? Então isso vai, para eu ter um programa de integridade para apresentar, por exemplo, para uma ANS, no caso de um plano de saúde, ou de um hospital que está sendo chamado a apresentar seu programa de compliance, por exemplo, pelo próprio plano de saúde, eu tenho que passar esse programa para frente, né? Eu tenho que tanto demonstrar as minhas próprias demonstrações contábeis, que é um requisito inescapável, né, de qualquer programa, de qualquer demonstração de que existe efetivamente compliance na minha empresa, mas também eu preciso garantir que as pessoas com quem eu contrato também sejam compliant, né? Também adiram às normas de compliance. Agora eu fiquei na dúvida, né? Vamos usar aderir, que é mais tranquilo. Eu preciso garantir isso, então eu preciso contratar com fornecedores que sejam íntegros, que tenham os seus próprios programas de compliance, porque para eu garantir o meu, eu preciso garantir que as pessoas que contratam comigo seguem as mesmas normas, senão eu não vou garantir integridade nenhuma em processo. E a gente sabe que as demonstrações contábeis, infelizmente, se não fazem, deveriam, né? A gente sabe que a gente não está no mundo ideal, infelizmente, mas eu acredito que o compliance justamente vem como um diferencial para o escritório de contabilidade no momento, né? Nesse momento que a gente está passando, de uma situação política diferente, de uma situação em que a gente vê um povo mais num exercício de cidadania muito grande, né? A gente tem visto esse movimento, felizmente, e a gente passou por um ano muito complexo e estranho, né? Estamos finalizando ele agora e muita gente se perguntando como é que a gente vai começar, né, esse próximo ano, e tentando tomar algumas decisões mais assertivas em relação aos seus planejamentos. Eu tenho tido muito procura em relação a como começar, né? Empresas que nunca fizeram ou empresas que já tinham feito algum tipo de planejamento estratégico, mas sem aquele comprometimento em fazer com que esse planejamento realmente seja executado, né? A gente sabe que, infelizmente, muita gente tenta fazer isso caseiramente, né?
ou mesmo contrata alguma consultoria, mas a gente sabe que são questões muito complexas, porque para você implantar, por exemplo, para você fazer um planejamento estratégico rodar dentro de uma empresa, você precisa ter vários aspectos ali circundando o plano em si, né? A descrição do plano em si. A gente precisa compreender qual é a cultura, quais são as personalidades que estão envolvidas, que tipo de organograma a gente vai usar, se ele realmente vai ser funcional, se as pessoas que estão ali nas suas caixinhas, né, de poder, elas realmente exercem a sua hierarquia, se existe realmente autonomia, né, para as pessoas atuarem nesse sentido, o que é difícil em certas circunstâncias, principalmente porque a gente sabe que aqui em Goiás, em especial, a gente está muito inserido no meio das empresas familiares, então a gente sabe que não é bem da forma como as coisas deveriam ser, né? Hierarquias muitas vezes são atropeladas por questões pessoais. A gente sabe que muitas vezes a gente não fez processos, né, de determinação de características comportamentais e mesmo até de competências técnicas, às vezes para as pessoas ocuparem os cargos que elas ocupam, né, porque foram promovidas de uma atividade que elas faziam bem ou por algum outro motivo que na verdade não necessariamente as qualificaria para serem líderes, né? Liderança a gente sabe que é um ponto fulcral, né, para o desenvolvimento de qualquer tipo de ferramenta mais complexa dentro da empresa. E aí a gente sabe que para que essas questões aconteçam e para a gente, por exemplo, implantar compliance, né, que é o nosso tema central aqui, dentro da empresa, a gente precisa ter passado por outros caminhos, né? É como você querer implantar governança corporativa, que é o ápice da gestão profissionalizada, onde você tem que garantir responsabilidade, você tem que garantir equidade, você tem que garantir transparência. Essa é a cereja do bolo, né? Quem trabalha com governança sabe disso. E o compliance está bem ali com a governança, no sentido de que eu preciso ter efetivamente uma cultura de compliance dentro da empresa, né? A gente sabe que a gente não vai conseguir fugir de algumas estruturas que são, como é que eu posso dizer, são um tanto rígidas, né? Como, por exemplo, eu sei que não é possível ter um programa de compliance sem um código de ética. Não existe, mesmo que eu tenha uma empresa pequena, esse código vai ter, sei lá, 2, 3 páginas, mas enfim, né? Se eu tiver um carrinho de cachorro quente, né? Vai ser alguma coisa ali bem simples, mas isso precisa estar escrito em algum lugar, e isso precisa ser reforçado por alguém. Então, daí vamos para o tal do Compliance Officer. Uma outra expressãozinha em inglês que as pessoas não entendem, ficam meio na dúvida do que significa. Precisa ser alguém de fora, precisa ser alguém que só faz aquilo, né? Mas nada mais é do que, na verdade, você ter o famoso pai da criança, né? Nenhum processo, nenhum projeto, acho que nenhum plano, na verdade, funciona se alguém não ficar responsável por uma tarefa, né? Por cumprir aquelas tarefas e alguém ficar responsável por cobrar. Então, 5W2H básico, né, para implantação de qualquer coisa, compliance não é diferente. Mas, no escritório de contabilidade, ele acaba sendo um diferencial porque é muito comum a gente ver a contabilidade relegada nas empresas, e isso é uma briga, né, já constante, isso é uma bandeira, inclusive, dessa administração do CRC, e eu tenho participado disso com afinco, porque eu acho importantíssimo que isso mude, mas a gente tem muitas empresas, e eu encontro isso muito mesmo, a gente tem visto a contabilidade ali relegada à entrega de documentos, né? Eles recebem aquele tanto de documento, aquele tanto de dados, ficam lá lançando, né? Imputam um monte de coisa, não dá tempo de fazer nada, não dá tempo de fazer análise, não dá tempo de fazer relatório, não dá tempo de fazer nada que seja gerencial, porque o calendário é uma loucura e as obrigações são pesadas e são complexas e muda o tempo todo, né? Tem que fazer atualização de layout, tem que fazer atualização de integração de programa, é uma loucura. E aí a gente vê a contabilidade basicamente
lidando com dados, né, brutos. E uma outra pessoa, quando a gente encontra isso em alguma empresa mais robusta, em alguma corporação mais complexa, outro profissional, outro departamento é que pega isso, né, e ainda imputa uma responsabilidade à contabilidade, na verdade, que ela garanta que a operação é idônea, mas isso, na verdade, é apenas uma questão de validação de que do famoso cara crachá, né? Aconteceu isso de verdade, eu quero saber se a contabilidade realmente está me dizendo o que aconteceu, e é isso. E vai lá cumprir suas obrigações acessórias, não deixa eu ser multado, não deixa eu ser autuado, e de preferência faz para mim uma previsão dos meus tributos para eu poder colocar isso no meu fluxo de caixa e não ser surpreendido com uma guia que eu achava que ia pagar 5 mil e vou pagar 50, né, no decorrer do mês. E aí isso é muito ruim, assim, se empobrece, né? Eu acredito muito nisso, a atuação do contador dentro da empresa, porque a gente tem visto que o operacional realmente engole os contadores. E os escritórios terceirizados ainda me parece que é pior ainda, porque é necessário girar vários pratinhos, né? São várias empresas de regimes tributários diferentes, de estruturas diferentes, de culturas diferentes. Tem um que você importa, tem um que você recebe pelo correio eletrônico, tem um que você recebe documento ainda, aquela loucura. O pessoal não te entrega, você tem que ficar cobrando. Não vem mesmo, então você toca do jeito que dá. Tem 1 milhão de universos ali dentro de um escritório de contabilidade, normalmente, né? Ainda que esses escritórios tentem, existe uma tendência, já, na verdade, existe uma sedimentação, né, disso, que muitos escritórios se especializaram, né? Tem gente que só atende simples, alguns escritórios só atendem lucro real, para tentar, né, diminuir um pouco essa diversidade, essa infinidade de mundos que existem ali no dia a dia da operação contábil. E eu acho que a gente deveria virar esse jogo. Eu sou advogada de formação e não acredito no compliance como caixinha dos advogados. Assim como é impossível para qualquer pessoa que tenha algum conhecimento mais profundo de LGPD, por exemplo, que é uma parte, né, uma caixinha dentro da caixinha do compliance, que é a LGPD, é impossível você implantar efetivamente sem a concorrência de várias disciplinas ali, né? Você precisa do contador, você precisa do TI, você precisa do advogado, você precisa do gestor. Sem essas 4 cabeças, você não vai a lugar nenhum. Você vai ficar ali rodando, patinando. Pode dizer que implantou, pode ter um checklist ali, pode ter conseguido fazer alguma coisa, mas efetivamente o espírito do que deveria ter sido feito não o foi. Por quê? Porque, na verdade, a gente sabe que a empresa é um organismo vivo. Todo mundo que trabalha comigo nas minhas consultorias, assim, mais complexas, tipo implantação de GRC, implantação de controladoria, compliance, governança, ou mesmo de planejamento sucessório, entende isso, assim, todo mundo sempre me fala essa frase, né? Aliás, são 2 que eu ouço muito, que é o caminho sem volta, e o segundo é que a empresa efetivamente é um organismo vivo, porque a gente começa a fazer as modelagens de processo, por exemplo, quando você vai fazer a implantação do compliance, você precisa fazer algumas etapas de levantamentos, né? Digamos assim. E aí você desenha as regras, os métodos, as normas, né? Como você vai garantir o compliance dentro da sua empresa. E para a maioria das empresas, na verdade, que não contratam com o governo ou que não exercem atividades muito, muito complexas, tipo uma mineradora de petróleo ou uma empresa que contrata com o governo para construção de obras, né, de grande porte, que você terceiriza, quarteiriza e cede uma parte do seu contrato, faz joint venture, faz consórcio, e uma infinidade de normas que precisam ser levadas em consideração, e aí a gente vai levar norma de toda a ordem. Vocês ouviram falar nas palestras anteriores sobre compliance tributário, compliance contábil, você vai ouvir vários tipos, né, de compliance fiscal, que são, na verdade, nichos, né, são áreas, na verdade,
em que as pessoas estão, ou você pode usar teoricamente, né, para poder destrinchar o compliance ali dentro daquela área, ou você pode se especializar naquele pedacinho, né, porque não é possível entender tudo, e você precisaria ter diversas formações para você conseguir fazer todas as facetas, né, do compliance. Mas na verdade, você vai fazer, quando a gente vai implantar compliance numa empresa, você precisa que esse compliance seja 360 graus, ele precisa abarcar todos os seus processos, né, todas as suas rotinas, todas as suas relações. E aí eu acredito que a gente pode, o contador ele é um pivô, né, a gente poderia ter como diferencial na prestação do serviço contábil exatamente esse papel crucial, chave que os controllers estão tomando, né, já há bastante tempo. Eu vejo, sempre que existe uma estrutura gerencial complexa, assim, robusta em alguma empresa, em algum grupo, certamente é o controller que faz essas análises. Certamente é o controller que pega essa informação da contabilidade, assim, estanque, né, contabilidade, eu só quero as demonstrações contábeis validadas no 5º dia útil e acabou. Eu, inclusive, tive uma discussão recente com um outro consultor numa empresa, de que dentro das rotinas do manual do departamento contábil, de um grupo, na verdade, eu não precisava que ele tivesse relatórios, nem que ele tivesse indicadores, nem análises relativas ao planejamento estratégico. Não precisava, porque a gente tinha controladoria, ele ainda escreveu na frente, assim, ele cortou o parágrafo e escreveu assim: isso é a tarefa da controladoria. E na hora da gente discutir a respeito, né, que eu preciso, não posso simplesmente tirar da mão do meu gestor e falar para ele que ele, como gestor, ele precisa simplesmente gerenciar as entregas das outras pessoas e fazer uma costura ali e entregar. E não analisar. E de repente a gente vai para reunião, o controller tem uma dor de barriga, não vai, aí você pergunta para o gestor contábil, ele fala: não, isso não é tarefa minha, isso não estava nas minhas atribuições. Não existe. Mas ouvi contrapontos de que na verdade, né, tudo bem, o gestor contábil tem que ter dedo de contabilidade, realmente, né? Ele tem que conseguir fazer ali uma análise de margem de contribuição líquida, ele tem que conseguir fazer uma análise horizontal, fazer um cálculo ali de liquidez seca, se eu precisar, para uma reunião e tal, mas não necessariamente ele precisa ter isso dentro do departamento dele como uma rotina. Ora, para vocês verem em que ponto a gente chegou das pessoas que estão fazendo a análise ou estão prestando consultoria nessa área de análise gerencial, de que o gestor contábil nem precisa que isso se torne uma rotina para ele, mesmo ele sendo um gestor. E aí eu não estou nem falando de um contador ou de um escritório terceirizado, eu estava falando nesse caso de um gestor contábil. E a gente precisa mudar isso, né? A gente precisa virar esse jogo. E eu tenho visto nos casos dos escritórios que têm se dedicado a essa área, têm dedicado um pedacinho ali, é lógico que não vai ser uma coisa do dia para a noite, porque para você fazer isso você teria que contratar um belo profissional, né, para que o seu escritório finalizasse agora oportunamente, né, que a gente terminasse dia 30 de novembro sem esse serviço e amanhã a gente virasse a folha e bora, vamos ganhar dinheiro com isso. Não é assim. Só que se a gente não começar, a gente não vai a lugar nenhum, né? Então, na verdade, o que eu acho que é realmente muito importante é que seja feito um planejamento estratégico dos próprios escritórios de contabilidade. Eu acho muito oportuno, a gente está num momento em que vai ser uma loucura, na verdade, né? Porque a gente está em semana de fechamento de folha para, né, a torcida do Flamengo. Hoje eu fui fazer uma solicitação de uma modelagem de processo para um gestor da área de DP de uma empresa e na hora que eu abri a porta ele já fez assim, eu tinha que explicar, né, que na verdade eu sabia que ele estava em semana de fechamento de folha, eu só queria bater um papinho ali de 5 minutos. Mas, né, a gente sabe que
eu escrevi uma frasezinha que, obviamente, ela tá longe de ser minha e também não escrevi ela como uma citação, né? Mas que a galera que trabalha comigo sempre fala, né, Denise? A gente volta para aquilo, né? Quanto mais operacional você é, menos estratégico você será. Se a gente não se movimentar, se vocês não pararem, os donos dos escritórios de contabilidade, os diretores dos escritórios de contabilidade, porque eu sei que existem vários escritórios grandes que têm diretoria organizada, se vocês não, como eu costumo falar, porem o pé no barranco e falar agora vai, nós vamos fazer, nós vamos parar, nós vamos trabalhar depois do expediente, a gente vai fazer esse negócio virar. Começar caseiro não é problema, mas eu recomendo sempre que vocês tragam um especialista. A exemplo do que o próprio CRC fez, né? Foi criar a comissão, a gente já tinha um relacionamento, eles me chamaram, eu sou especialista em compliance e em governança corporativa, então bora trazer alguém para poder, como é que eu vou dizer, facilitar o caminho pra gente, né? Abrir ali já dá uma direção pra gente não ter que ficar aqui decidindo qual vai ser a linha que a gente vai seguir, como é que a gente vai montar, se a gente vai usar 5W2H tradicional, se a gente vai usar SharePoint, se a gente vai usar gerenciador de tarefas. Vamos com alguém que já tenha algum norte para nos dar. Por quê? É uma tarefa robusta. Não existe tempo livre. Ninguém tem tempo livre. Nem os contadores, nem os empresários, nem os gestores, nem ninguém tem tempo livre. E parece que em pandemia a coisa ainda piorou. Não sei vocês, mas eu, desde março, eu trabalho como uma louca. Eu nunca tive tantos compromissos, nem tantas obrigações, nem tantas responsabilidades na vida, como eu tive esse ano, de março para cá. E então a gente precisa determinar um início, né, para que a gente comece a fazer esse estudo, e sempre vai haver estudo, pelo amor de Deus, gente, estudo antes de implantação, porque a gente tem a bela mania, assim, a gente não tem tempo, né, a gente não tem o perfil, eu acredito que a grande maioria das pessoas não tem muito esse perfil de planejar, ou a gente fica nos extremos, né, ou planeja e não executa, ou não planeja e executa direto, e aí depois fica fazendo os acertinhos, né, os puxadinhos e tudo mais. Então, existem métodos. Para quem quer fazer isso caseiramente, existem correntes a seguir também. Tem muita gente boa, muita gente robusta falando sobre o assunto, publicando sobre o assunto, dando palestras e fazendo webinários sobre o assunto. Através do próprio SESCOM, eu mesma, junto com o João Paulo da Auditar, a gente já fez um workshop também sobre, legal, quero decidir, achei legal, comprei a ideia, como é que eu implanto? Da onde eu começo, né? Como é que é o passo a passo realmente? Se eu quiser chegar amanhã e fazer, por onde que eu começo? É possível? Eu tenho que contratar alguém? É caro? Não é? Como é que faz? É 5W2H? Diagrama de Chical, enfim, todas aquelas ferramentas, né? Preciso de um gerenciador de tarefas, não preciso, isso se faz pelo WhatsApp, basta criar um grupo, bota uma pasta em nuvem e a gente divide, compartilha o link, enfim, como é que a gente vai fazer isso, né? Porque, gente, é uma infinidade de passos, é uma infinidade, você tem que pensar nos detalhes mesmo. Quem que vai acessar isso? Quem vai ter input nisso? Como é que vão ser essas reuniões? Porque se a gente não marcar, todo mundo desmarca, né? Eu não posso amanhã por causa disso. Então vamos marcar depois de amanhã. Não, aí sou eu que não posso. Aí 15 minutos antes da reunião, não vai dar, surgiu uma urgência, tem um cliente sendo fiscalizado, né? Quem nunca ouviu essa? Então precisa existir comprometimento. Tem que existir, não é compromisso, porque eu sei que a grande maioria das pessoas tem compromisso, quer fazer, tem vontade, tem interesse, mas se deixa ser desviado, né, no meio do caminho. Então, para efeito de implantação desse diferencial nos escritórios de contabilidade, isso precisa ficar embutido na atuação do escritório. Né? No momento em que um escritório é contratado,
para fazer a contabilidade de uma empresa, para cuidar, para gerenciar a contabilidade de uma empresa, na verdade, prestar serviços contábeis, né, para uma empresa, não necessariamente a gente precisa que seja só lançamento, apuração de tributo, entrega de obrigação acessória e entrega de demonstração contábil. Né? Lógico, existem os casos em que isso vai ser bom e que isso vai ser interessante para o escritório, porque gira, né? A partir do momento em que você tem um sistema ali bem organizado e um ERP que trabalha para você, isso gira, você pode colocar isso meio que no automático e deixar uma pessoa responsável por várias empresas, né? Mas isso não agrega valor. E bem ou mal, querendo ou não, a gente está num mundo onde a gente precisa entregar valor para as pessoas, senão a gente é descartado. Né? O tempo é muito curto, a informação é muito volátil, tudo chega muito rápido. Saiu uma decisão do STJ falando alguma coisa sobre STI e integralização de capital, não, então não pode constituir holding, vai todo mundo ser autuado. Né? E ninguém analisa que o STJ não pode alterar a norma da Constituição e a isenção está prevista em Constituição, enfim, aí depois do rebuliço, né? E que aí o pessoal já liga para a contabilidade, meu Deus, a gente já tinha feito a holding, agora vou ser autuado, vou ter que pagar STI, vou ter que desistir, como é que vai fazer? E aí o contador tem que ou se munir, né, da informação e ir atrás de um parceiro advogado, ou ter um advogado na equipe, ou então dar uma famosa saída pela esquerda ali, depois eu te respondo, e tentar sair da saia justa, porque já vem a pressão, né, a cobrança, antes de entender. Então a gente precisa, o contador, não diferentemente do advogado corporativo ou do próprio controller, ele tem que assumir uma postura, né, e o prestador de serviços contábeis também precisa assumir essa postura, em que ele é tranquilo, em que ele está acompanhando essas questões relativas à regularidade e à adesão às leis em todos os aspectos do serviço que ele presta. É lógico, nem todo mundo vai conseguir fazer isso, nem todo mundo vai querer fazer isso para começar a conversa. Né? Existem os escritórios de contabilidade que estão interessados em fazer contabilidade básica, né, que automática, que roda, e tá tudo certo, tá ótimo, não tem nada errado com isso, né? Existe nicho para todo mundo. Agora, quem quiser mudar o seu posicionamento, né, de mercado, que a gente fala, para passar a ser o famoso, né, e muito bem falado atualmente, contador consultor, aí não, aí a gente precisa realmente, talvez pareça dar um passo atrás, né, mas não é, mas a gente precisa parar um pouquinho, sair do automático, do operacional, montar um plano de ação, trazer alguém para ajudar, né, alguém que fique responsável por aquele projeto, e aí eu vou falar para vocês o que eu faço na Holanda e o que eu faço, aplico em todos os meus projetos. Trate tudo por projeto. Tudo tem começo, meio e fim, tudo tem método e entrega. Tudo. Absolutamente tudo. Então, no seu caso, né, para passar a prestar o serviço embutido, não estou dizendo nem para prestar uma consultoria em compliance especificamente, porque vocês são contadores, essa não é a pegada de vocês. Mas para passar a integrar compliance na sua atividade, no seu escritório, é necessário montar um projeto. Isso é como se fosse um lançamento de um novo produto, digamos assim. A gente que presta serviço não costuma pensar muito nesse aspecto, né, nesse sentido, mas é exatamente a mesma coisa. Então, você não precisa de um MS Project que é complexo, que é utilizado em grandes projetos, com gerenciamento de orçamentos e inúmeras etapas, e se você tivesse que imprimir aquele troço, virava não sei quantas folhas de A1 em número 12, Arial 10, na verdade, né? Que ninguém enxerga, vira aquele negócio gigantesco numa parede. Não é isso. Pode começar básicozinho mesmo, quem já teve contato. Aliás, eu acho que todo mundo já teve contato nessa altura do campeonato, né? É muito disponível que a gente tenha acesso a ferramentas, né? Como o
famoso, gente, eu adoro mesmo. Eu acho que ele resolve uma pancada de problemas, que é o 5W2H, né? E o planinho de ação ali, tranquilo, pode pegar o que você está acostumado a fazer e gerenciar a sua equipe do jeito que você está acostumado a fazer e montar ali nas suas intranets, né? Nas suas formas de comunicação interna. Eu só recomendo alguns tipos de sistematização, porque você vai precisar. Vocês vão perceber, quem quiser realmente passar por essa jornada, né, e ter o diferencial de compliance no seu escritório, vocês vão perceber que todas essas ferramentas mais complexas, mais no topo da gestão, elas dependem muito de sistematização. As coisas precisam ser padronizadas, precisam ser acompanhadas, monitoradas, corrigidas, é PDCA mesmo, né? É outra coisa que eu amo também, além do 5W2H, PDCA são duas sacadas geniais, né? São simples, é um conceito, na verdade, mas que muda tudo, muda todo o formato da gente fazer as coisas. Então, como é que você... Ok, vamos lá, topamos, né, achamos super legal implantar compliance, fizemos a nossa análise, passamos a planejar como que a gente vai integrar isso no nosso cardápio, né, de serviços. Achei essa expressão super legal, cardápio de serviços, tem gente que não gosta, mas vamos lá no nosso portfólio, né, de serviço mais profissional. Estamos indo super bem, chamamos alguém, ou tínhamos alguém especialista ou que tivesse, né, uma propensão para isso na nossa equipe, fizemos, e agora como é que a gente transforma isso em resultado? Que é a parte mais legal, né, que é o mais importante. E aí, resultado, gente, eu vou falar por mim, e eu acredito que a grande maioria de vocês também. É lógico, todo mundo quer resultado financeiro, todo mundo. Mas a gente já está cansado de saber que não é só isso que move o homem. Então, do meu ponto de vista, uma coisa que eu sou apaixonada no que eu faço, justamente por causa disso, que é a entrega de resultado pro cliente. Gente, não tem nada mais satisfatório do que você sentar com o cliente e corrigir um pensamento dele, que estava acostumado a fazer, por exemplo, estava direcionando o negócio dele para um tipo de venda, e tá ali montando estoque, direcionando força de vendas e tudo mais para um produto ou um tipo de operação que dá prejuízo, que vai dar prejuízo, porque quanto mais ele vender, pior a coisa vai ficar, e a gente sabe que quem vende é uma máquina, né? Você quer vender mais, você quer vender sempre mais, e existem casos, a gente sabe disso, que existem casos em que quanto mais você vender, pior fica, né? Maior fica o buraco. Então, quando você é um contador consultor e você tem compliance das suas rotinas e você apresenta isso para o seu cliente como um diferencial, você vai ser o gestor dessas informações, o gestor dessas situações, e você vai conseguir fazer com que o seu cliente mude de rumo, né? Existem muitos casos de contadores que, por aplicarem compliance e controles internos nos seus processos e entregarem isso para o cliente, já mudaram a história desses clientes, né? Empresas pequenas que viraram monstros, empresas que estavam descendo, né, caindo, quase quebrando, viraram o jogo, deram a volta por cima e são empresas sólidas. Casos de planejamentos sucessórios, né, que começaram mal, que não foram bem assessorados e que vão parar na mão de profissionais inteligentes e íntegros e que já sistematizaram, ainda pelo conhecimento, né, pela lógica que os processos seguem, uma cadeia, uma correção, um processo corretivo da situação, né, uma análise mais detalhada antes de continuar tomando decisões, e tudo isso gera um resultado maravilhoso, né? Então, eu entendo e acredito nisso plenamente, que todos os escritórios de contabilidade que
incluir em compliance, ainda que não seja para poder prestar esse serviço de alguma forma direta ao cliente, que eu acredito até que no caso nem seria salutar por sair do escopo, né, de vocês, mas que o compliance nas suas próprias rotinas e garantindo o seu próprio programa de integridade, certamente vão melhorar os seus processos, vão melhorar a sua eficiência, vão melhorar suas entregas e vão melhorar o seu resultado. Sem sombra de dúvidas. Quando você tem um processo descrito, modelado, né, pensado em cima, porque a gente mapeia o formato como ele é feito, a gente pensa em cima dele, né, de diversas formas, fazendo brainstorm com a equipe inteira, que é o que eu recomendo, na verdade, porque surgem uns insights muito interessantes de quem não está envolvido diretamente no processo, e aí você redesenha ele de acordo com o ideal, isso é a modelagem. Você pensa, você consegue visualizar, quando você coloca no papel e vai pensar naquilo, tudo que você já tinha uma certa intuição, já tinha ouvido falar, já tinha uma ideia, não conseguia pôr o dedo no problema, tudo aquilo descortina. Então a implantação do compliance, no mínimo, ela vai garantir para você um diagnóstico do seu próprio negócio. Porque os passos de implantação de compliance e de acompanhamento, né, para garantir que a integridade exista e que o programa é cumprido, você tem que estar sempre revendo, né, você tem que estar sempre analisando. Aquele processo financeiro meu, ele realmente é eficiente? Eu consigo realmente controlar? Vamos fazer uma validação? Vamos pegar o processo do jeito que eu descrevi e vamos verificar na prática como é que ele está acontecendo, vamos ver se isso realmente acontece, né? Existe adesão? Existe. Ele é eficiente? Ele é eficiente. É possível melhorar? Quase sempre vai ser possível melhorar. Ainda por uma automação ou por algum ajuste, praticamente sempre vai ser possível melhorar. E melhorar sempre garante algum tipo de retorno para nós, ainda que seja o retorno pessoal, né? De ter conseguido sempre ser uma pessoa, uma empresa melhor, mais eficiente, que entrega mais resultado. Então, para mim, gente, o compliance nas rotinas contábeis já é um sucesso, né? Já por si só seria motivo, né, para a gente poder ligar compliance com contabilidade. Mas ainda mais quando eu penso nos serviços que são prestados, né, pelos meus parceiros, diversos colegas que têm os escritórios de contabilidade, para ajudar os seus clientes, entregar valor para o seu cliente, melhorar, agregar valor aos seus próprios serviços, e isso efetivamente é um diferencial. Embora exista uma corrida, né, nesse sentido, tem muita gente falando sobre isso, acho que só esse final de semana eu peguei pelo menos, sem medo de errar, 3 ofertas no mercado de formação de consultores em questões complexas, governança corporativa, holdings, né, familiares, que é um outro tema que eu falo muito, porque holding não é solução da lavoura, né? E a holding em si só é só uma ferramenta, ela não é uma estrutura, ela não é um projeto em si, mas esse é assunto para outro tema. Mas, na verdade, não vai ser simples. Não vai ser todo mundo que vai conseguir fazer isso, não vai ser uma corrida, bom, agora vai ser normal, não vai ser mais diferencial. Não é assim. Eu acho que vai levar, sei lá, talvez a gente chegue nunca nesse patamar. Então, vale a pena investir. A gente sempre procura nos nossos parceiros competências acima da média, né? Porque, obviamente, quando eu vou buscar um parceiro ou qualquer outro tipo de consultor, e hoje em dia isso é muito comum, muito comum, né? A gente ter consultorias em parceria no Brasil inteiro, isso acontece em todos os tipos de áreas, em todos os tipos de projetos, em todos os tipos de cliente. Eu vou buscar alguém que tenha um processo tão complexo quanto o que eu estou implantando. Então, quando eu vou buscar um contador
tanto para implantar em alguma empresa, né? Porque a gente acaba passando por isso, né? Pela indicação do profissional ou pela validação, né? Do escritório, quanto para trazer junto comigo, eu vou buscar um escritório que consiga, né? Fazer uma modelagem de um processo, uma padronização de uma rotina ou uma revisão de um manual de padronização de rotinas, por exemplo, que não é uma coisa comum, mas infelizmente, né, a gente está tentando mudar isso em relação à documentação, né, dos processos e das implantações de compliance nos processos, através de manuais, através de códigos, através de POPs, e muita coisa que o pessoal da qualidade já está acostumado, né, muito tempo antes da gente. Então, existem fontes, olha, existem ISO, normas da ISO, existem várias normas da ISO, tá? Que falam sobre implantação, que dão passos, né? Que dão nortes, que dão inclusive, como é que eu vou dizer, estruturas, né? Para que você efetivamente comece a trabalhar com compliance. Existem informações, efetivamente, né? De empresas já sedimentadas e que se dedicam a isso. E aí o contador pode ser conselheiro, né? A implantação de governança, que não está muito longe do compliance, sempre tem, né, o conselho de administração ou o conselho consultivo. Já vi diversos contadores, né, sendo alçados para essa situação de ser conselheiro. E aí, quando você tem um diferencial como compliance no seu escritório, fica muito mais fácil, né? Porque esse relacionamento com o cliente, com o empresário e com as cabeças que tomam decisão, né, dentro das empresas, que hoje em dia são malhas cada vez mais complexas, né? Diretores tomam decisões até uma certa alçada, a gente tem conselhos compostos por até 9 pessoas, o maior conselho que eu já peguei. 9 pessoas dentro de uma sala tentando tomar uma decisão a respeito se a gente abre uma filial aqui, ou se a gente fecha uma filial ali, ou se a gente abre um novo produto, se a gente abre um novo mercado, e tudo isso, gente, parte das informações que o contador pode dar, né? Então, o contador e o prestador, né, de serviços contábeis, que na verdade eu acabo chamando como contador assim mesmo, são cruciais para isso e podem muito bem e devem, na verdade, porque eu acho que são os mais aparelhados, são os mais indicados, né, para oferecer informação nesse sentido, nesse nível de tomada de decisão real, de decidir se lançar um novo produto é bom ou é ruim para o resultado da empresa, se analisasse um orçamento que está sendo proposto para o ano que vem, se ele é factível ou não, né? Se as decisões que a empresa vai tomar a respeito de certas operações, se eu vou importar matéria-prima ou não, se eu vou fazer uma joint venture ou não, se eu vou montar uma SCP no lugar de um consórcio por causa da tributação, e se aquela operação, se eu vou mudar o formato, né, de apuração dos tributos que incidem sobre aquela operação, se aquilo vai passar a ser, por exemplo, um prejuízo ou não, enfim, tudo isso eu preciso, e as pessoas relegam isso a segundo plano. A gente traz o comercial, traz o financeiro e toma decisão, e a contabilidade não figura nessa discussão aí, né? Nesse grupo de pessoas que vão tomar essas decisões. E tá errado, né? E aí, se a gente tiver tomado essa decisão de ter diferenciais, tanto pela implantação do compliance, engraçado, tem um nicho específico, né? Para quem contratar com o governo de alguma forma, direta ou indireta, ser um fornecedor de um contratante com o governo do estado, por exemplo. Vou falar do estado de Goiás, que tem uma legislação própria que já está em vigor, não tem decreto ainda, mas está rolando aí um projeto de lei com uma alteração
leve da lei, da legislação que a gente tem aqui no estado de Goiás para isso, obriga que as empresas tenham compliance para contratar com o estado. E aí a gente está falando de diversos tipos de empresas que prestam todos os tipos de serviço e vendem as mais variadas coisas para o governo. A gente ficaria surpreso de ver essa lista. São muitos nichos que os escritórios podem atuar, mas mais do que isso, se você tiver uma empresa dessas na sua carteira de clientes e ela precisa, a partir do momento em que ela tiver realmente que comprovar a implantação do compliance na empresa dela, ela só vai continuar contratando com você se você tiver compliance na sua. Então, nesse caso, na verdade, não seria nem uma questão de diferencial, seria uma questão de sobrevivência, né? Você vai correr sério risco de perder esse cliente e de não conseguir atuar naquela área. Por exemplo, quem trabalha com contabilidade de empresas que terceirizam serviços, né? Serviço de vigilância e limpeza, esses são os campeões. Praticamente todas essas empresas têm contratos com o governo, né? Ou com empresas públicas ou com órgãos públicos, e de uma forma ou de outra elas vão precisar ter compliance e elas só vão contratar com você se você tiver compliance. Então é preciso parar um pouquinho e pensar sobre isso com bastante cuidado, sobre a implantação de compliance dentro do seu escritório de contabilidade, sim. Tá? Eu agradeço demais, pessoal, agradeço muito mesmo a paciência e a atenção de vocês. Fico à disposição. Quem já me conhece tem os meus contatos. Quem ainda não tiver os meus contatos pode pegá-los através do próprio conselho. E estou sempre à disposição para a gente discutir mais a respeito, para fazer parcerias, para ajudá-los, inclusive, trocar ideia e fazer outras palestras, né? Toda vez que eu faço eu já me disponibilizo para fazer a próxima, porque eu adoro falar com vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Assistam às outras palestras, tá um programa fantástico. E a gente se vê na próxima, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.